Beleza, galerinha aí do sétimo ano. Vamos começar um assunto que a gente chama de máquina simples. O que é uma máquina simples? Na realidade, se trata de instrumentos que vão servir para facilitar a realização de um trabalho. Por exemplo, como elevar, cortar, movimentar, apertar. Isso daí ocorre através de uma ampliação ou uma transmissão de força aplicada pelo homem. As máquinas simples, elas são basicamente de 4 tipos. Eu vou falar cada um tipo delas. Temos alavanca, rodana ou polia, engrenagem ou roda dentada e, por fim, o plano inclinado. Segundo a imagem que vocês estão vendo aí, né, falando sobre a rodana e a polia, a gente tem, né, a rodana fixa e a rodana móvel. Na rodana fixa, a força que é aplicada, que a gente chama de força potente, ela é igual ao valor da força exercida pela máquina, que a gente vai chamar de força resistente. Apenas muda aí o sentido da força. Já na rodana móvel, a força potente ela deve ser metade da força resistente, pois a outra metade da força ela é exercida pela superfície que prende a rodana, como aí no teto. Alavanca. A alavanca ela vai ser formada por um objeto rígido que é capaz de girar em torno de um ponto de apoio que fica. A força aplicada pela pessoa, que é a força potente, que é multiplicada e aplicada pelo elemento do outro lado do ponto de apoio, que é a força resistente. Lembram daquela gangorra que a gente brincava quando era pequeno? Pronto. A gangorra, na realidade, ele é um exemplo aí de uma alavanca, onde a gente tem a força potente, um ponto de apoio e a força resistente. Da máquina simples, a gente tem outro tipo de alavanca. A alavanca que a gente chama de interfixa, ou seja, o ponto de apoio ele vai se encontrar em frente à força potente e à força resistente. Por exemplo, eu tenho balança, gangorra, alicate, pé de cabra e tesouras. Segundo a imagem, máquinas simples, alavanca interresistente, né? A força resistente está localizada entre o ponto de apoio e a força potente. Por exemplo, um carrinho de mão, um abridor de garrafa, um quebra-nozes. A alavanca interpotente, o que é que vai consistir? A força potente ela está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. Por exemplo, uma pinça, uma vassoura, um cortador de unhas. Bom, conforme essa imagem aí, máquinas simples, as rodanas elas têm inúmeras aplicações entre elas. E aí estão, tipo, varais de roupas, aparelhos de musculação, no transporte de materiais de construções, nos motores de automóveis e nos guindastes. Bom, continuando a máquina simples, a gente ainda tem o que a gente chama de engrenagem ou roda dentada. A engrenagem ela transmite o movimento de dentes de rodas dentadas, que são aos pares ou ligadas a um eixo central, que acionado por um motor geralmente coloca essa engrenagem para funcionar. Vocês podem observar aí na tela que a máquina simples, que é chamada de a cremalheira, ela vai ser uma engrenagem que vai transformar um movimento de rotação em um movimento retilíneo. Lembra daquele portão do edifício que quando é acionado pelo controle remoto ele vai passar? Então isso daí a gente chama de cremalheira. Esses portões que você aciona com o controle remoto e eles andam aí no movimento retilíneo. E por fim a gente tem o que a gente chama de plano inclinado, que é uma superfície que é plana,
cujos pontos de início e fim encontram-se em alturas diferentes. Alguns exemplos de plano inclinado são o quê? Uma rampa, uma cunha e até mesmo um parafuso. Conforme a imagem que vocês estão vendo, né, sobre máquinas simples, o trabalho que é necessário para subir uma rampa, na realidade, é o mesmo, independente do comprimento da rampa. O trabalho ele vai ser igual à força que vai ser multiplicado pelo deslocamento. Então, se aumentarmos a distância, que é o comprimento da rampa, diminuirá a força necessária para chegar a uma mesma altura, mas o gasto de energia sempre será o mesmo. Como vocês estão vendo aí, eu tenho o plano 1 e o plano 2, que são dois tipos de rampa. Só que no plano 1, a rampa ela é mais inclinada e no plano 2, a rampa ela é menos inclinada, mas isso não quer dizer que o trabalho que vai ser exercido vai ser maior ou menor. O trabalho vai ser o mesmo. Segundo essa imagem aí de máquina simples, olhe bem com atenção os parafusos. Eles contêm planos inclinados em forma de espiral e alguns têm a ponta em forma de cunha. As cunhas são dois planos inclinados superpostos e aplicam força dos dois lados, como os vemos nos machados e nas facas. Bom, como nós estamos falando de máquinas simples, nada melhor do que falar um pouco de robótica. E aí a gente vai ver alguns princípios da robótica. A robótica, na verdade, é uma ciência que vai estudar a construção de um protótipo mecânico, né, para um devido fim. Essa ferramenta também é conhecida como robô. A robótica em si, ela é um ramo da tecnologia que vai reunir mecânica, eletrônica, computação e atualmente trata de sistemas integrados por máquinas e partes mecânicas automáticas que são controladas por circuitos integrados que tornando-os motorizados os sistemas mecânicos que são controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos. Conforme a imagem, vocês estão vendo alguns exemplos de alguns robôs que são utilizados em diversas áreas. E dentro da robótica entra a robótica educacional, que é um conceito que é utilizado na área pedagógica, que vai consistir basicamente na aprendizagem por meio de montagem de sistemas que são constituídos por modelos que já são pré-existentes, ou seja, os robôs propriamente ditos. Esses robôs são mecanismos que apresentam alguma atividade física, como movimento de um braço mecânico, levantamento de objetos, andar, enxergar obstáculos, entre outros. A disponibilização dos robôs como ferramenta no ambiente de ensino-aprendizagem vai levar uma abrangência na área de utilização da tecnologia a favor dos processos cognitivos, pois além de programar via computador, o aluno ele poderá utilizar um mecanismo que é chamativo, que neste caso é o kit educacional de robótica, com o qual poderá construir, ou gerenciar, ou controlar, e mover, ou dominar, e até mesmo conduzir o robô. Então, atribuindo o uso da robótica educacional nas disciplinas, né, a gente tem alunos que a robótica ela é uma excelente ferramenta para exercitar a criatividade e estudar práticas e conceitos relacionados a diferentes disciplinas, tais como geometria, física, matemática, português. Na geometria a gente vê o quê? Análise de formas geométricas. Na física a gente tem conceito de movimentos uniformemente variado, força resultante normal, atrito, aceleração da gravidade, conceito de massa, peso, velocidade, espaço e tempo. E na matemática a gente tem o cálculo de intervalo de tempo e deslocamento de velocidade e por fim aí a trigonometria. Em português,
a gente tem a elaboração de relatórios e discussão de projeto, e na informática, o uso de programas de computador e navegadores para a internet. Em uma aula de robótica educacional, assim, diferentes tipos de hardwares, que são kits de robóticas, eles podem ser usados em uma aula de robótica educacional, podendo eles serem classificados em 3 categorias principais, que são elas: kits comerciais, os kits de sucata e os kits com componentes comerciais, que vocês irão ver nas próximas imagens. Então, nessa imagem que vocês estão vendo do princípio de robótica, a gente tem aí os kits comerciais. Na próxima imagem de princípios de robótica, a gente tem os kits de sucata. E nesta última imagem de princípios de robótica, a gente tem os kits que têm os componentes comerciais. Kits de robóticas. Para facilitar o processo de construção de robô, principalmente, existem diversos kits de robóticas que são usados no âmbito educacional. Dentre os mais conhecidos estão o kit Lego e o kit Vex. E daí vai existir o que a gente chama de competições de robótica, cuja finalidade é ter uma área que desperte bastante curiosidade na robótica, por ser usada como ferramenta didática para auxiliar professores em diferentes conteúdos, dependendo da disciplina a ser ensinada. De acordo com Fagundes, uma característica da robótica é a atividade que são mais produtivas quando realizadas por um grupo e não por um único indivíduo. Bom, então finalizando aí essa questão aí de máquinas simples, onde a gente viu a questão de rodana, polia, plano inclinado. Depois a gente viu um pouco sobre introdução de robótica, alguns tipos de robôs, aplicabilidade, essa questão de interdisciplinaridade, onde você pode envolver a matemática, a física, pode envolver a geometria, até mesmo a questão do português, que é o que a gente chama de robótica educacional. E através disso, no nosso estado, na nossa regional, na Metronorte, a gente tem sempre um campeonato de robótica que é apresentado aí nos semiários. Então, quando tiver um CMA, pode ir lá nos visitar. Bom, pessoal, foi legal ter essa aula aí com vocês. Até aí um próximo momento.